Olá, vou tentando aqui já colocar o tema da minha live. Tem amígdala, grande. Tô tentando colocar já o tema da nossa live para fixar nos comentários. Precisa operar? Vamos deixar o pessoal entrando. Olá, vamos deixar o pessoal entrando. Já fixei no comentário o tema da nossa live hoje, do Cá Entre Mães. Hoje nós vamos falar sobre a amígdala grande, se precisa ou não operar. Vamos lá, vamos deixar o pessoal entrando. Então, hoje vamos falar de amígdala. Maravilha, Thaisa, que bom tê-la aqui. Olha lá o Diego, meu esposo, ele também vai assistir, ele aprende, tá vendo? Aprende junto comigo, coisa boa. Então, vamos esperar mais um pouquinho, já consegui fixar aqui no comentário, aqui eu já deixei fixado o tema da live e é isso. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente vai conversando, né? Esse tema da segunda live do Cá Entre Mães eu escolhi porque eu recebo muitos pais muito preocupados com o tamanho da amígdala. Tem uns que chegam aqui assim, não, mas elas são muito grandes, quando tá inchado, quando tá inflamado, uma amígdala encosta na outra e daí dá medo, porque parece que vai sufocar, vai morrer de falta de ar, enfim, eles geralmente chegam com muito medo dessa coisa de sufocamento, de asfixia, principalmente quando a amígdala ela fica inflamada. Uma outra causa de ter escolhido esse tema é exatamente porque a dor de garganta é uma causa frequente de ida aos pronto-socorros, é uma causa frequente de uso recorrente de antibiótico. Então, e muitas vezes nem é necessário, a gente vai conversar durante a live, que nem toda dor de garganta é infecção, nem toda infecção de garganta é por bactéria. Então, essa coisa de sempre estar com dor de garganta e usar antibiótico não necessariamente não é algo correto, né? E também é o seguinte, outra dúvida que vem é assim, meu Deus do céu, vai ter que operar ou não vai ter que operar, né? Tem pais que chegam aqui desesperados, pelo amor de Deus, não sei mais o que eu faço, opera esse menino. Já tem outros que falam, não, pelo amor de Deus, tenta qualquer coisa, menos cirurgia, tenho medo de cirurgia. Então assim, essa questão da indicação da amígdala deixa também os pais muito, muito angustiados. Ó, gente, eu tô começando devagar para dar tempo do pessoal ir entrando. O pessoal que já entrou, ó, aviãozinho, manda para as mamães. Vocês acham que vai ser, que vão se beneficiar, tá bom? Faz no coraçãozinho pra gente espalhar essa live. E ó, manda para as mamães. E não esqueçam que é igual a outra live que a gente fez, né? Vai ter perguntas e respostas no final. Tá vendo aqui, ó? A interrogação, então mandem as perguntas que forem surgindo ao longo da live para poder eu responder no final. É engraçado que não tava nem no meu script para essa live falar de gargarejo, mas eu abri a caixinha de pergunta, mas veio tanta pergunta de gargarejo que eu falei, gente, vou ter que falar de gargarejo.
Você vê como que é importante a gente às vezes abrir até a caixinha. Eu sempre abro um dia antes a caixinha exatamente por isso. Porque às vezes surgem umas perguntas que eu falo, nem achava que era importante. Ah, não, isso aqui nem é importante falar. E chega lá um monte de pergunta na caixinha. Então, a gente vai falar assim dos gargarejos, porque teve muita pergunta de gargarejo, tá? Mas o que for surgindo, vai falando. Então, como eu estava dizendo, eu escolhi esse tema para a live 2 do Cá Entre Mães, porque muitos pais se apavoram muito com o tamanho da amígdala. Então, às vezes, aquela criança que tem uma amígdala muito grande, que às vezes, quando inflama, os pais vêm muito com a história assim de uma encosta na outra, tenho medo de sufocar. Além disso, muito pronto-socorro por conta de dor de garganta, uso de antibiótico recorrente por conta de dor de garganta. Então a gente precisa falar sobre isso, até para alertar os pais de quando que fala a favor de um quadro infeccioso, quando que não é infeccioso, quando que nós médicos terminamos optando por usar antibiótico ou não. Então a gente vai falar sobre isso. Esse é o nosso tema de hoje, tá? E pra gente começar do começo, o que a gente precisa saber em relação à amígdala? O que é a amígdala, né? Começar do básico, o que é a amígdala, para que ela serve, além de infeccionar, ela serve para quê? Então, assim, as amígdalas, elas são tecidos de defesa do nosso organismo, que ficam lá no fundo da garganta. Todos os micro-organismos, vírus, bactérias que vêm na nossa boca através dos alimentos ou mesmo através de mão suja, né? As crianças às vezes pegam a mão suja, vai na boca. Então, todo esse vírus, bactéria, fungo, micro-organismos de uma forma geral, quando eles entram em contato com a amígdala ela apresenta isso às nossas células de defesa e criam anticorpos para que a gente se defenda. Então, a amígdala, ela tem uma importante função imunológica no nosso organismo. É por isso que a indicação de amígdala não é assim, vai lá e arranca a amígdala, não é bem por aí, né? É exatamente por conta dessa função imunológica. Então, ela pega todo aquele micro-organismo, apresenta as células de defesa do nosso organismo, processa isso e produz anticorpos. Nas próximas infecções que a criança tiver para aquele micro-organismo, aquele mesmo micro-organismo, ela já vai ter anticorpos para combater aquela infecção. Entenderam? Então, olha a importância da amígdala, né? Então ela não tá lá à toa, vocês tiram isso da cabeça, tá? Ela é super importante. Dá para viver sem amígdala? Dá. Uma das coisas que a gente vai conversar sobre a cirurgia é isso, que a criança que retira a amígdala, ela não fica com deficiência imunológica ou com imunidade fraca, não. Mas, como é um soldado que está lutando a nosso favor, a gente tem que ter um pouco de cautela antes de tirar ele da jogada, né? Então, essa é a função da amígdala, ela tá lá para isso. Nunca esqueçam disso. Em contrapartida, da mesma forma que os resfriados, lembra que eu falei na live 1, lá do catarro, que a criança ela pode ter de 7 a 12 resfriados por ano, ser considerado normal? Em dores de garganta, a gente espera 2, 3 por ano, normal, tá? Normal. De infecção de amígdala, normal, 2 a 3 por ano. Então, isso não significa dizer infecção de garganta de repetição, sabe? Para critério como indicação de cirurgia, já adiantando aí a cirurgia também, tá? Pessoal que entrou depois, manda para amiguinho, traz para nossa live. A live vai ficar 24 horas gravada, não vou deixar no IGTV, vou deixar 24 horas porque eu recebi na primeira live um monte de direct de povo falando que não consegue assistir a live online. Pelo menos não inteira, só pega no final. Então eu deixo para não ter desculpa, tem como sim assistir, tá bom? E perguntas e respostas, tem aqui a interrogação, manda a pergunta que no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Comecei bem devagar, a gente já falou da função da amígdala, falamos agora que a criança ela pode ter de 2 a 3 infecções de garganta por ano, isso é considerado normal, uma criança sem deficiência imunológica. Então, isso é importante, sabe, gente? Porque assim,
Os pais, eu entendo que às vezes falam, ah, mas meu filho tá doente. Faz parte, sabe? Criança fica doente. E tem as doenças da infância que precisa ter, ela precisa ter contato. Você tentar blindar a criança de ter contato com esses micro-organismos também não é legal. Porque o que acontece? Quanto mais cedo quanto mais cedo essa criança é exposta a esses micro-organismos, mais rápida a resposta imunológica dela vai ficando para as subsequentes infecções que ela vai ter por aquele bicho. Deu para entender mais ou menos? Então, não adianta blindar, a gente tem que tomar alguns cuidados, lógico, né? Deixar a criança ter uma alimentação regular, uma alimentação rica, para que ela tenha uma defesa imunológica boa, mas faz parte da infância ficar doente, né? O que a gente precisa é entender um pouco mais sobre cada doença para se apavorar na hora certa, não ficar apavorado com qualquer coisa, né? E não transparecer esse apavoramento, esse nervosismo para a criança, porque eles sentem, isso muda o comportamento da criança. Via de regra, quando os pais estão mais tranquilos, a criança fica mais tranquila também. Isso eu percebo bem aqui no consultório, tá bom? Então, essa é até um dos motivos pelo qual me fez fazer o Cá Entre Mães. Empoderar os papais e as mamães, né? Principalmente as mamães que me seguem, que empoderar mesmo, explicar as doenças para vocês entenderem, saberem e manejarem seu filho sem tanto medo dessas doenças corriqueiras da infância. O que a gente precisa falar de pontos importantes então, né? Falei que as lives do Cá Entre Mães seriam rápidas, vamos ver. A primeira já foi 60 minutos, o Instagram praticamente me colocou pra fora. Mas pontos importantes que eu já dei até alguns spoilers essa semana nas publicações, tá? Primeiro, as amígdalas, existe uma relação grande entre amígdala e ronco, tá? Nem toda criança que ronca tem amígdala grande, mas via de regra, as crianças que roncam têm sim um aumento da amígdala, ok? Toda criança que tem amígdala grande e ronca precisa operar? Não. Então, essa é a primeira coisa. Por quê? Porque existem outras causas para o ronco. A gente vai ter uma live só de ronco na criança. Nós vamos falar sobre isso, como que são as indicações cirúrgicas para o ronco, então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas o que acontece? Via de regra, a criança que tem a amígdala grande e ronca. O ronco não é a única causa, a amígdala grande não é a única causa de ronco na criança. Então, às vezes, essa criança tem a amígdala grande e tem uma rinite alérgica, que é uma outra causa de ronco na criança. Se eu trato a rinite alérgica e ela melhora, para de roncar, melhora o padrão de sono, não me interessa aquela amígdala grande. Tá lá, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu queria alertar para vocês. Nem toda criança que tem amígdala grande ronca, nem toda criança que ronca e tem amígdala grande precisa operar, certo? Outra coisa, tem muitos pais que ficam morrendo de medo. A amígdala é muito grande e quando elas ficam inchadas, quando a criança está com dor de garganta, uma amígdala encosta na outra. Eu tenho medo dele sufocado, ele morrer sufocado. Não morre sufocado, certo? Mas uma encosta na outra. Não se preocupa, não morre sufocado, ok? Mesmo que uma encoste na outra, mas vai ficar resfriado? Não vai, gente, não vai, tudo bem? A criança, mesmo com a amígdala grande, ela consegue respirar, e até as crianças que roncam, que fazem aquelas pausas respiratórias que deixam os pais enlouquecidos, ela não morre de apneia durante o sono, tá? Por mais feio que seja o evento, eu te garanto, fique tranquilo que não morre por falta de ar, apneia, tudo bem? Então esses são os dois primeiros pontos que eu acho fundamentais da gente conversar.
certo? Então, primeiro, que são os pontos, a amígdala grande e o ronco, que nem sempre é cirúrgico. Segundo, que uma amígdala grande encostando na outra pode ficar tranquilo, não necessariamente precisa operar e a criança não vai morrer sufocada, ok? Pessoal que tá entrando, ó, aviãozinho, manda pros amigos, tá bom? E não esqueçam que nós vamos ter perguntas e respostas no final, então manda aqui, ó, tá vendo a interrogação, manda que no final a gente conversa. Como a live 1 vou deixar gravado 24 horas, porque teve mães que mandaram um monte de direct pra mim dizendo que não consegue assistir ao vivo, que é horário de jantar do neném, que, enfim, eu entendo, vou deixar 24 horas, então não tem desculpa, dá sim pra mandar, dá pra assistir depois, reassistir, enfim, dá pra ver e rever, tudo bem? Eu vi, Sibeli, que você mandou uma pergunta, tenta mandar aqui, ó, Sibeli, na interrogação, porque daí, mesmo que eu não leia o comentário, no final consigo ver sua resposta, tá bom? Então, a gente falou dos dois casos. Terceira coisa que a gente precisa falar, gente, nem toda dor de garganta é infecção de amígdala, certo? Nem toda dor de garganta é infecção de amígdala. Põe isso na cabeça. Porque às vezes a gente vê uma criança com dor de garganta recorrente, a amígdala não tem nada a ver com a história, e o pai quer tirar a amígdala. Aí você fala, como é que eu vou tirar a amígdala se a causa do problema não é a amígdala? Gente, a gente não tem só a amígdala na garganta, ok? Então, existem outras coisas na garganta que podem inflamar, infeccionar, e não necessariamente vai ser a amígdala. Eu preciso que vocês entendam isso porque também acontece o contrário. Existem pais que a criança tem indicação de retirar a amígdala, às vezes por ronco, por outros motivos, e depois passa um tempo, o pai, eu não acredito, ela tá com dor de garganta. Ué, foi retirada a amígdala, não tirou a garganta da criança. Então ela pode, crianças que já se submeteram à amidalectomia, a remoção cirúrgica da amígdala, pode ter dor de garganta depois? Pode, ela tem garganta ainda, certo? Então, isso é fundamental vocês entenderem. E aí, quais são as outras causas, então, de dor de garganta? Você pode ter dor de garganta por infecção, realmente, essa infecção na amígdala. A infecção na amígdala pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser por parasita, certo? Por fungo, é super raro, mas pode. Você pode ter estomatite, que são aquelas aftas, certo? No fundo da garganta, a gente chama de herpangina. Dá super dor de garganta, a criança não consegue comer absolutamente nada, é dramático, fica babando, igual a amidalite. Então, as estomatites, as herpanginas, que são aquelas tipo aftas lá no fundo da garganta, também causam dor de garganta, causam dor para engolir, causam febre. E o tratamento não é com antibiótico, não é remoção de amígdala, certo? Refluxo, embora nem todo mundo concorde, mas dentro da otorrinolaringologia, acredita, é quase que um consenso, o refluxo é uma causa sim de dor de garganta recorrente. Não é a mais comum, mas é sim, e na criança também, tá? Mais ou menos isso. E uma outra causa de dor de garganta é o cásium, que são aquelas bolinhas brancas que ficam... A amígdala da gente, ela é cheia de buracos, que são chamadas de criptas. Olha lá, meus alunos aqui. Tudo bem, Diego? Aprende, hein? Fica aqui comigo. É bom que você tá atendendo no posto, vocês orientar os pacientes. Meus alunos todos terminam por aqui. Vira e mexe, eles terminam por aqui, assistem depois... E é ótimo, porque é bom que vocês aprendem, vocês vão disseminar isso por aí. Então, eu fico muito feliz de ter meus alunos aqui também, viu? Minhas pacientes já conhecem a saladainha, porque eu rezo a saladainha para quase todos. Então, todos que vêm aqui eu já rezo a saladainha, já estão acostumados. Então, ó, gente, a dor de garganta, a amígdala da gente, normal, ela é cheia de buracos, uma espécie de buracos, que o nome técnico é cripta, certo? Em algumas pessoas, esses buracos podem acumular restos de comida com restos de epitélio descamado, tá? Ele dá uma coloração esbranquiçada, fica como se fosse vários pontos brancos na amígdala. Gente, isso confunde
muito paciente, e não é só paciente não, muito médico, pouco menos experiente, ele olha aquilo lá, ele fica na dúvida, ele acha que aquilo é pus, porque o aspecto é muito semelhante, entende? É um aspecto igual de pus. Então, o cásium também causa desconforto na garganta. Então, você vê, às vezes a criança está com desconforto na garganta, o pai vai lá, olha, que eu não recomendo que nenhum pai examine garganta, vou explicar melhor porque vai lá, tá cheio de pontinho branco. Meu Deus do céu, tá dominado, tá com infecção. Sai correndo, e às vezes é cásium, né? E o cásium não tem tratamento com antibiótico. Então, fiquem atentos a isso, tá? Outra coisa, problemas nasais são importantes causas de dor de garganta recorrente. Então, para tudo, olha o que eu tô falando para vocês. Se a criança não respira muito bem pelo nariz, ela pode ter quadros de dor de garganta recorrente e não vai adiantar você dar antibiótico todo mês para ela, qualquer outro remédio para garganta, se não tratar o nariz, ela não vai melhorar. Então, vê como é complexa a análise, entende? É muito complexa essa análise. Então, você tem que olhar todo um contexto da criança. E isso é muito semelhante. Até eu recebi muitas perguntas de adultos, tá? Essas causas são muito semelhantes de criança e de adulto. Eu vou falar depois algumas coisas que mudam entre criança e adulto, que tem alguns pontos que são bem diferentes, mas via de regra, as causas de dor de garganta, as manifestações clínicas são muito semelhantes, tanto no adulto quanto na criança. Então, essa orientação vale tanto para adulto quanto para criança, tá? Então, problemas nasais, não só nas crianças, nos adultos também, são importantes causas de dor de garganta recorrente. Então, se o seu filho não respira bem pelo nariz, esse nariz precisa ser tratado, porque senão ele vai ter dor de garganta toda hora. E não tem o que você faça. Não adianta fazer gargarejo, não adianta se entupir de própolis, não vai resolver, entende? E por que não resolve? Pelo seguinte, gente, o nariz foi feito para respirar, a boca não, né? Então o nariz, ele tem uma série de mecanismos para umidificar, para aquecer, para filtrar aquele ar que você está respirando, para ele chegar da melhor forma possível no pulmão. A boca não tem esses mecanismos. Então, a partir do momento que você não respira pelo nariz e respira pela boca, esse ar, ele resseca muito a mucosa. Ele resseca todo o revestimento da boca e da garganta. Essa mucosa ressecada, ela fica suscetível à irritação e a infecções. E é por isso que a criança que não respira pelo nariz, via de regra, tem problema de dor de garganta. Consegue entender? Bebem muita água, fica aquela coisa, às vezes acorda, adulto mesmo, acorda várias vezes à noite para beber água. Por quê? Porque não respira bem pelo nariz, fica respirando pela boca, aquilo causa um ressecamento oral, né? Voltei, estão todos me ouvindo? Deu uma travada aqui, mas eu acho que voltou, né? Alguém me diz aí se tá me escutando e me ouvindo bem. Ó, aviãozinho para as amiguinhas. E não esqueçam de mandar perguntas, tá? Podem mandar perguntas, que no final nós vamos tentar responder tudo bem? Eu já recebi várias na caixinha, e eu vou falar no final, tá? Vou mostrar pra vocês e a gente discute no final. Então, gente, problemas no nariz são causas importantes de dor de garganta recorrente. Se você não tratar o nariz, não vai adiantar, essa criança vai tomar antibiótico todo mês e ela vai continuar tendo dor de garganta recorrente. Então, veja a importância, tá? É tudo interligado, gente, nariz, ouvido e garganta. Não é à toa que nós somos otorrino, né? Nariz, ouvido e garganta, você pensa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Toda, tem tudo a ver, nós somos tudo interligado. E um quarto ponto importantíssimo que a gente precisa falar é que nem toda infecção de amígdala é bacteriana. Ah, mas tá com febre alta. Tá bom, nosso próximo tópico é diferenciar a dor de garganta de origem viral e a de origem bacteriana. Mas assim, nem toda amidalite, nem toda infecção de amígdala é bacteriana. Só para vocês terem uma ideia,
Abaixo de 2 anos de idade, 75% dos quadros de amidalite, de faringite, que é a inflamação da parede da garganta, é viral. O que vocês me dizem? 75, gente. Imagina, de cada 100 pessoas, 75 é vírus. E aí o que faz? Ah, tá vermelha a garganta, toma antibiótico, sabe? Entende? Então, assim, menores de 2 anos e também nos adultos, olha bem, adulto, que aqui vem bastante às vezes pedindo para arranca a amígdala. Vem aqui que eu quero arrancar a amígdala. Gente, 75% das vezes que tem infecção de garganta na criança menor de 2 anos e nos adultos é de origem viral, certo? E no adulto aumenta muito os casos de dor de garganta para o refluxo, que é uma coisa super comum no adulto. Na criança não, mas no adulto já é mais comum, tá? E eu até quero abrir um parêntese, porque como eu recebi muita pergunta de adulto, embora o foco aqui seja criança, eu vou abrir só um parêntese o seguinte: as dores de garganta recorrentes devido a refluxo, em geral, elas vêm acompanhadas de pigarro. Pigarro é aquela pessoa que fica o tempo inteiro. Isso chama pigarro, certo? A pessoa pode ter uma sensação de coisa parada na garganta. Alguns referem como um catarro grudado na garganta, outros falam como se fosse uma bola na garganta, uma sensação de sufocamento na garganta. Pode alterar a voz, então fica mais rouco, né? E esse quadro é recorrente. Então, essa é uma coisa. E outra coisa, gente, refluxo e gastrite são duas coisas diferentes. Então, a pessoa que tem refluxo, na maioria das vezes, vou te falar bem a verdade, ela pode comer até pedra, que ela não sente absolutamente nada. Ela não vai sentir dor de estômago, você entendeu? Ela não é sensível, que nem um paciente de gastrite, que come uma coisinha e já me sinto mal, já dói o estômago. Não, paciente de refluxo não é assim. O clássico é ele sentir que está regurgitando, ele sente, né? Alguns referem assim, parece que vem um vômito na garganta e desce. Então, mas tem gente que não sente isso também. Ele tá fazendo regurgitação, mas ele não percebe. O que ele vai manifestar? Dor de garganta recorrente, entendeu? Então, só abrindo parênteses, a dor de garganta por refluxo, ela é mais comum no adulto que na criança, mas na criança também é uma importante causa, não só de dor de garganta, mas também do famoso pigarro, ok? Então, mais ou menos isso. E os quadros bacterianos, a amidalite mesmo, aquela feia que precisa de antibiótico, ela é mais comum na faixa etária de 5 a 15 anos. Isso significa dizer que crianças menores de 5 anos ou adultos não podem ter? Não, né, gente? Não é o mais comum, mas tanto crianças menores quanto adultos também podem ter amidalite bacteriana, né? Uma infecção da amígdala de origem bacteriana, certo? E como é que eu diferencio, então, uma dor de garganta de origem viral de uma dor de garganta de origem bacteriana? Pergunta que não quer calar, óbvio. De novo, eu vou explicar para vocês isso porque eu acho isso crucial, principalmente para os papais e para as mamães, porque às vezes dá um pânico e, meu Deus do céu, vou levar no pronto-socorro. E agora na época de coronavírus, que ninguém quer ir para pronto-socorro, tá todo mundo com medo, e é um medo lógico, óbvio. É importante vocês terem uma ideia de como diferenciar, tá? Todos os dois quadros, tanto a infecção de garganta de origem viral quanto bacteriano, pode dar febre alta. Os dois, a criança tem dor para engolir. Os dois, a criança não quer comer por nada nesse mundo, fica super chata para comer porque dói, certo? Geralmente, o quadro viral, a febre é mais baixa, mas uma febre alta não descarta, ok? Em geral, no quadro viral, é mais fácil de controlar essa febre. Conforme a febre controla, a criança fica um pouco mais animada, enquanto que no quadro bacteriano a febre demora mais para cessar, e além de demorar mais para cessar, a criança fica mais prostadinha, aquela criança moadinha, e a febre melhora, ela continua moadinha, tá?
Eu até recebi uma pergunta na caixinha falando assim, é comum a infecção de garganta alterar a voz? É, gente. A criança, quando tá com uma infecção de garganta importante, ela baba bastante. É uma criança que fica com uma voz parecendo voz de batata, né? Ela não consigo nem imitar. Muda a voz, certo? Muda a voz. E isso não é critério de gravidade, né, gente? Não é só nisso que a gente se baseia. No quadro viral, geralmente ela tem resfriado associado. Então, geralmente, tá, gente? Então, geralmente, quando você tem uma dor de garganta de origem viral, a criança tá com o nariz entupido, tá com o nariz escorrendo, tá com sintomas de resfriado. Já no bacteriano, uma coisa que acontece comumente é encher de caroço no pescoço. Que, aliás, é outra coisa que deixa os pais extremamente apavorados. É um monte de caroço no pescoço. Que os mais antigos falam assim, tá cheio de íngua. É tipo íngua mesmo. Aquilo, na verdade, é chamado linfonodos. Um monte de carocinho. Aquilo ali, gente, são tecidos de defesa do nosso organismo. Então, toda vez que a gente tem ou uma gengivite, ou uma afta na boca, ou dor de garganta, pode encher de caroço no pescoço. Esses linfonodos, eles ficam aumentados, inchados, porque está tendo uma infecção e o nosso organismo está combatendo aquilo ali, ok? Então, os quadros bacterianos, via de regra, eles deixam muito mais esses caroços aumentados no pescoço, os linfonodos aumentados, tá? Mas o quadro viral pode deixar caroço no pescoço? Também pode, gente, não tem nenhuma condição que seja específica de uma coisa ou de outra. E, de novo, vou falar para vocês, às vezes até nós mesmos, médicos, otorrinos, ficamos na dúvida, certo? Se é um quadro viral ou bacteriano, a coisa às vezes se confunde mesmo, tá? Então, essas dúvidas acontecem, acreditem, não é só com vocês, com a gente também. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico em dúvida e eu converso muito com a mamãe do meu paciente, explico os sinais de alarme, às vezes eu deixo a receita do antibiótico e falo, mãe, espera um pouquinho, vamos ver como é que vai evoluir, vamos ver o estado geral, daqui 24, 48 horas nós vamos entrar em contato com você, ou eu ou a Glaucia, minha secretária, a gente entra em contato para ver como é que tá o controle da febre dessa criança, para a gente ver se vai entrar ou não com antibiótico, né? E vocês já estão acompanhados com essa ladainha que eu rezo toda live que eu faço, eu falo que eu sou terminantemente contra esse uso abusivo, indiscriminado, exacerbado de antibiótico. A gente tem que ter muita cautela com isso, gente. O antibiótico mata não só as bactérias ruins, mas mata todas as bactérias boas que a gente tem no nosso organismo, no nosso intestino. Então, o antibiótico ele tem um efeito colateral importante na imunidade da criança. Fica mais difícil dela absorver uma série de nutrientes porque mata a microbiota. Oi, Nath, seja bem-vinda. Então, assim, não é simplesmente, na dúvida, toma antibiótico. Tenham muita cautela em relação a isso, porque, só para vocês terem uma ideia, a microbiota intestinal para voltar ao normal após o uso de um antibiótico é mais ou menos 3 meses. Então, assim, né, não dá para ficar usando de forma indiscriminada, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, agora eu vou falar por que eu sou super terminantemente contra os pais examinarem as gargantas dos seus filhos. Por que eu sou contra? Gente, a criança tá com febre, a criança tossiu, a garganta fica mais avermelhada, certo? Aquela região, ela é extremamente vascularizada, tem muito sangue ali. Então, a criança tá com febre, aumenta a quantidade de sangue lá naquela região, a garganta fica vermelha. A criança tá tossindo muito, ela tá tendo tosse. A tosse, gente, é como se fosse uma agressão para a garganta, né? É um impacto para a garganta. Então, a pessoa que tá tossindo muito, se você for examinar a garganta dela, tá vermelho aquela região, né? Tá mais avermelhada. E significa que tá com infecção? Não, entende? Se a pessoa não tá respirando pelo nariz,
tá respirando pela boca, a mucosa da boca, o revestimento da cavidade oral, da garganta, tá ressecado, aquilo fica vermelho. E significa que é infecção? Não também, certo? Que nem eu tava falando para vocês do cásio, que é essas bolinhas que ficam grudadas na parede da amígdala. O aspecto do cásio é igual, mas é muito semelhante a pus, certo? Então, papai e mamãe, às vezes a criança tá lá, o estado geral nem tá tão ruim. Você inventa de ficar olhando a garganta, aí você olha aqui, você se apavora à toa, entendeu? É um sofrimento por antecedência, às vezes desnecessário. Aí eu olhei, eu canso às vezes de atender pacientes, e a mãe fala assim: ai, doutora, eu não sei, eu tô achando que a garganta dela vai inflamar. Eu fui olhar lá, tem uns pontinhos brancos, mas ela tá tendo febre? Não. Ela tá comendo? Não. Mas o que você foi olhar a garganta dela? Sabe? Ah, não, eu olhei. Não olha, criatura, não sofre por antecedência. Por quê? Porque pode ser cásio, entende? E vai te confundir, você vai ficar com pânico, às vezes a criança tossiu e tá vermelho, sabe? Então, assim, é exatamente por isso que eu não sou muito a favor dos pais examinarem a garganta. Se o filho de vocês está passando mal, está com febre, está se queixando de dor para engolir, ele precisa ser examinado. Não tem jeito, ele precisa passar no médico, né? Então, evitem fazer isso, não sofram por antecedência, tá? Vai no pediatra, vai no otorrino que você confia, marca uma consulta, mas não fica sofrendo por antecedência, tudo bem? Então, é por isso. E aí, eu preciso falar pra vocês, olha lá, 36 minutos, eu falei que a live ia ser rápida, eu não consigo, gente, eu falo. Ó, indicações de amígdala, então, tá? As indicações absolutas, indicação, pá, tem que tirar. Criança que tem amígdala grande e ronca, tratou rinite alérgica, não tem outra causa para aquele ronco, fez tratamento clínico, não melhorou, tem que tirar a amígdala. Certo? E essa, gente, é uma indicação que eu vou dizer pra vocês. Eu opero sem medo, porque a criança melhora imediatamente. É incrível o resultado. É incrível o resultado. Então, assim, nem toda criança que ronca, vou repetir, nem toda criança que ronca e tem amígdala grande precisa operar. Às vezes a gente trata o nariz, melhora o padrão respiratório pelo nariz, ela para de roncar, deixa a amígdala grande lá. Tamanho de amígdala não é indicativo de cirurgia, tá? Mas ela tem a amígdala grande, tratou a rinite, continua roncando, tem que tirar. Tem que fazer a amígdalectomia, ok? Quando essa amígdala é muito grande e tá causando distúrbios na fala e na deglutição, então a criança tem dificuldade para engolir, começa a engasgar muito, porque a amígdala grande, ela pode ser causas de engasgo, não de sufocamento, tá, gente? Ah, vai morrer sufocado? Não vai, mas ela pode ali contribuir para a criança ter uma certa dificuldade para engolir alguns alimentos. Então, algumas vezes a gente precisa sim retirar a amígdala por conta disso. Outra coisa é quando tem alguma lesão nessa amígdala que não cicatriza, ou uma lesão que está crescendo muito rápido, a gente está suspeitando de tumor, é uma indicação absoluta de retirada de amígdala. E eu só quero fazer um parêntese aqui, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Ai, meu Deus do céu, a amígdala dele é grande, será que é tumor, será que é câncer? Gente, eu tô falando de lesões estranhas, de crescimento rápido, inadequado. Tumor de amígdala existe, câncer de amígdala existe, mas é algo extremamente raro, tá? Pelo amor de Deus, ó, frisa na cabeça, não é porque a amígdala é grande, que é tumor, que é câncer, por favor, tudo bem? E quais são as indicações relativas? Quando a gente fala de indicação relativa, gente, de cirurgia, é aquela que a literatura permite, tá? Permitido pela literatura, mas tem que ser discutido caso a caso. Então o médico tem que analisar aquele paciente, aquela situação, para ver se, e ponderar custo-benefício, risco-benefício, para ver se vale a pena ou não, tá? Então é a amidalite de repetição. Lembrem que criança pode ter de 2 a 3 infecções de garganta por ano. Então 2 a 3 infecções de garganta não é amidalite de repetição, tá? O critério, segundo a Academia Americana de Otorrinolaringologia, para amidalite de repetição é 7 por ano. Gente, pelo amor de Deus, eu não espero ter 7 não, tá? Por isso que eu falo que é relativo. Quando eu pego uma criança que tá tendo infecção direta e não precisa ter 7, eu às vezes não espero 7.
É uma criança que eu tô acompanhando, eu tô vendo que de fato é uma infecção bacteriana. Ela tá fazendo o tratamento adequadamente, mas ela não passa um mês, 2 meses, está de novo com infecção de garganta. Esse tanto de antibiótico atrapalhando a imunidade da criança, atrapalhando o ganho de peso, atrapalhando o rendimento escolar, porque fica faltando aula. Às vezes a gente opera com um número de infecções menor, por isso que eu falo que uma indicação relativa tem que ser ponderado caso a caso. Quando a infecção complica com abscesso, quadros mais severos, né? Abscesso é bolsa de pus na garganta, então às vezes é uma indicação relativa para retirar a amígdala. E o cásium, que é essas bolinhas brancas, porque, gente, o cásium não tem remédio para ele, tá? A gente faz alguns gargarejos com antissépticos bucais. Eu sempre faço com antisséptico bucal porque a principal queixa do paciente com cásium é mau hálito, não é nem dor, é mau hálito. Então eu sempre falo para ele fazer gargarejo. O bochecho não resolve, tem que gargarejar, é fundo de garganta, certo? Gargarejar. Por quê? Porque essas bolinhas brancas grudadas na amígdala, elas saem por ação mecânica. Então se você gargareja, aquilo vai saindo e diminui o mau hálito. Então a gente usa às vezes esses gargarejos. E os gargarejos com antissépticos bucais, esses que para hálito que vende na farmácia, você só tem que tomar cuidado o seguinte, gente, esses que tem álcool, ele pode arder, principalmente na criança, né? Às vezes tá com uma gengivite, uma área inflamada, aquilo arde. Segundo, que criança pode inadvertidamente engolir um pouco e com álcool na composição, né? Não é o adequado. E muito gargarejo com esses enxaguatórios com álcool pode estragar, né? Comprometer o esmalte dentário. Então a gente sempre opta pelos gargarejos sem álcool, tá? Por conta disso. Então, caso não tem remédio, tá? Aqueles pacientes que produzem muito, que nem um gargarejo resolve, que tem muito mau hálito, às vezes a gente tem que retirar a amígdala por conta disso, ok? Eu acho que é isso. Vou colocar aqui algumas perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas. Eu recebi muito de gargarejo, ó. Deixa eu só ver aqui, eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui uma pergunta que mandaram, ó. Como saber se é amidalite? Tem outro remédio sem ser antibiótico? É aquilo que eu falei. Nem sempre a amidalite é bacteriana. Quando é bacteriana, não tem outro jeito. É antibiótico, certo? Só que assim, até o antibiótico que vai ser utilizado tem que ser muito bem estudado, porque a gente tem que avaliar qual foi o antibiótico que a criança usou nos últimos 3 meses. Tem toda uma análise em cima disso. Então não é sempre, eu vou tomar amoxicilina toda hora. Não é bem por aí, gente. Às vezes a criança não responde porque ela usa amoxicilina toda hora, entendeu? Então essa foi uma pergunta. Quer ver outra que me mandaram? Ó, a gente respondeu essa também, ó. Rinite causa dor de garganta? Pode sim, porque termina respirando pela boca, né? Olha essa aqui, deixa eu só mostrar, ó. Muita gente perguntou de cásium. Então, ó, respondendo do cásium, ó, tenho cásium e cheira mal a boca. Tem algum gargarejo? Então, tem esses gargarejos. Muita gente perguntou de gargarejo, então já vou adiantar. Muita gente perguntou assim, você é a favor de gargarejo com sal ou gargarejo com sal e vinagre? Gente, eu não sou a favor do gargarejo com sal. O que acontece? A mucosa da gente absorve muito. E o sal, ele pode... você faz o gargarejo com sal, que pode aumentar a pressão arterial. Então, principalmente em adultos hipertensos, eu vejo um monte adulto hipertenso, às vezes hipertenso com dificuldade de controle da doença, fazendo gargarejo com sal, a pressão vai aumentar, certo? Então, não é para fazer com sal, ok? Vinagre, não tem muito porquê, tá, gente? Teve um que me perguntou com água oxigenada. Água oxigenada que vende na farmácia. Às vezes eu pingo um pouquinho, porque a água oxigenada tem uma ação antisséptica. Você pode pingar um pouquinho na água, algumas gotinhas, 3, 4 gotinhas ali e fazer o gargarejo, sim. O que mais que eu tenho que falar pra você? Me perguntaram se tem diferença, se é melhor a água morna no gargarejo ou a água na temperatura ambiente. Não faz diferença nenhuma, tá? Em geral, o mais gelado
dá mais alívio até, né? Quando tá com a garganta bastante inflamada, o gelado passa um alívio maior na hora que o paciente está fazendo gargarejo. Mas não que seja melhor, gente. Eu não tenho muito assim, opinião, faça quente ou faça frio. Eu falo pro paciente, às vezes, eu não costumo muito mandar fazer gargarejo, tá? Mas aqueles que querem, eu sempre recomendo que não usem nem bicarbonato, nem vinagre, nem sal, faça gargarejo com água ou com os antissépticos bucais sem álcool, tá? Olha aqui que perguntaram, ó, amígdala grande causa ronco? Sim, a gente já viu, né? A gente respondeu essa. Olha aqui o que eu falei, que muitos pais têm medos. Pode sufocar a criança com uma amígdala grande, uma encosta na outra? Sufocar não. Pode ser uma causa de engasgo, pode alterar um pouco o timbre da voz, atrapalhar um pouco aí a questão do desenvolvimento da fala, mas morrer sufocado por conta disso não, tá? Ó, minha filha engasga e vive com dor de garganta, tenho medo de operar. Eu acho que você tem que procurar um otorrino que você confie, conversar, entender, ver as possibilidades de tratamento, porque se a cirurgia for muito bem indicada, acredite em mim, é milagroso, viu? Olha, a criança melhora absurdamente, absurdamente. Para ronco, então, no primeiro dia de pós-operatório, a criança, via de regra, para de roncar, gente. Isso para a grande maioria, tá? A taxa de sucesso de adenoamidalectomia em crianças que têm ronco devido ao aumento da adenoide e da amígdala é em torno de 90%. Então, a resposta é muito boa mesmo, ok? Olha aqui, ó. Olha aqui, meu filho teve 4 amidalites esse ano, tem que avaliar, foi realmente amidalite bacteriana? Foi realmente infecção de amígdala? Paciente que eu opero por conta de infecção de garganta de repetição, eu só opero quando eu vejo. Eu nunca opero porque veio do clínico ou do pediatra com uma história. Não, então tudo bem. Toda vez que você tiver dor de garganta, você vai ligar aqui no consultório e a gente vai tentar um encaixe para você, para eu poder ver você na crise. Eu quero ver se realmente isso é uma infecção de garganta. Se é realmente uma infecção de garganta, de amígdala, e se é de fato amidalite bacteriana. Aí sim eu penso em operar quando tem quadros muito recorrentes, entendeu? Exatamente porque é difícil o diagnóstico e é muito comum ter uma confusão aí nesse diagnóstico, tá? Olha aqui. Dor de garganta pode alterar a voz? Lembra que eu falei? A criança fica com aquela voz abafada, às vezes fica babando, então pode sim alterar a voz, tá? Durante a infecção. Olha aqui os gargarejos, gente, que perguntaram de gargarejo. Gargarejo com sal é melhor que água morna? Então, ó, pacientes hipertensos, cuidados, que o gargarejo com sal, ele pode aumentar a pressão, tá? Olha uma pergunta boa, gente, aqui, ó, que eu não falei. Quando devo usar o própolis? Gente, própolis, da mesma forma que essas pastilhas, sabe essas pastilhas que vendem, elas têm na sua composição substâncias com ação anestésica. Então, como ela tem essa ação anestésica, dá aquele alívio imediato. Então, sim, alivia, mas não que vai resolver o problema, entendeu? Eu, particularmente, gosto de passar nos primeiros dias da infecção, até o antibiótico fazer efeito. Eu falo para o paciente usar, principalmente próximo das refeições, para ajudar a comer. Só que eu faço uma ressalva para criança pequena, tá? Esses sprays anestésicos, essas pastilhas anestésicas, como ela anestesia a garganta, aumenta o risco de engasgo, aumenta o risco dele engasgar e aspirar. Então, criança muito pequena eu não passo, certo? Nas crianças maiores, nos adultos e nos idosos, eu até passo, mas eu sempre recomendo o seguinte, olha, na hora de comer, muita atenção, desliga a TV, porque aumenta o risco de engasgar, certo? Então, cuidado com essas pastilhas, principalmente nas crianças pequenas, gente, é super perigoso, tá? E eu vejo o pessoal usando a roda aí, então, ó, cuidado, tá?
Mais um aqui, ó, própolis é bom para garganta? É aquilo, né? É para alívio sintomático, não é que você não vai ter infecção de garganta, tem que descobrir a causa. Se tem toda hora, ó, olha aqui. Minha amígdala vive com bolas de pus, tem um mau hálito e não quero operar, tem tratamento? Se isso for o caso, dá para fazer gargarejo, ver se melhora. Mas se ainda assim com gargarejo não melhora, só retirada de amígdala. Não tem remédio para diminuir a produção de cásio, tá? E aliás, quem tem cásio, quem tem essas bolinhas brancas na amígdala, eu vou deixar um alerta. Se ficar cutucando, porque o pessoal que tem cásio, vou falar pra vocês, viu? Eles enfiam o dedo na boca, é palito, é cotonete, é garfo, eu não sei como não regurgita aquilo ali, porque eles têm assim, eles não têm reflexo de vômito, eles enfiam tudo no fundo da garganta para tirar. Quanto mais você retira essas bolinhas dessa forma, mais você termina produzindo, aumenta de certa forma a produção. É o que a gente percebe, tá? Não me perguntem por quê, porque não sei dizer exatamente o porquê que existe esse aumento, mas o que a gente percebe é que as pessoas que manipulam, elas terminam produzindo mais. Então, não é indicado ficar tirando. Tá com cásio? Faz gargarejo, o próprio gargarejo tira de forma mecânica, mas sem causar lesão na garganta, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Teve algumas pessoas que falaram ó, eu quero mostrar pra você. A amígdala engasga. Olha aqui. Eu quero mostrar uma que eu achei muito legal. Ó, como tratar a amidalite? Meu filho toma antibiótico todo mês. Talvez não seja infecção bacteriana, certo? Talvez ele tem algum problema nasal que tá ali favorecendo ele ter infecções de garganta de repetição. Então, essa criança precisa ser avaliada. A gente precisa avaliar o porquê que a garganta dele tá tão sensível assim, tá tendo infecção de repetição, tá? Quer ver um que o pessoal falou aqui ó, olha aqui, ó, gente. Meu filho parou de roncar no mesmo dia da cirurgia. Ele sufocava, eu recomendo fazer. Tá vendo? Quando bem indicada a cirurgia da adenoamidalectomia, que é retirada da adenoide e da amígdala, é maravilhoso, gente. A resposta é muito boa, realmente. A criança melhora, assim, no pós-operatório, você já percebe, sabe? Olha aqui, ó, essa aqui não vale, né? Ó, doutora, você me operou e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque às vezes é dor de garganta mesmo, por infecção bacteriana de repetição, a pessoa não aguenta, gente. Tem vezes que a amígdala, apesar dela ter uma função imunológica importante, ela não funciona, certo? Porque pra gente retirar a amígdala, a gente se baseia muito mais na funcionalidade dela, se ela tá funcionando ou não, do que no tamanho em si. Então tem gente que ela não funciona e ela vira reservatório para ter infecção de repetição. Nesse caso, não tem que fazer, tem que tirar a amígdala, tá? Então, e a pessoa melhora, viu, gente? Oi, Renata, prazer te ver por aqui, viu? Olha aqui, ó, meu filho ronco, operou contigo e virou outra criança. Gente, comigo, com qualquer outro otorrino, se for bem indicado, se essa criança realmente ronca, eu sei que causa medo, eu recebo muitos pais que têm medo de cirurgia, porque eu sou meio pé no freio mesmo com cirurgia, então eles já me conhecem, eu vou nela porque eu não quero operar. Mas na verdade é o seguinte, quando tem indicação de operar, a cirurgia faz milagre, assim. É maravilhoso, a resposta é muito boa, a resposta é quase que imediata. Então, só que não é todo mundo que ronca que precisa operar. E isso vocês precisam entender, porque senão, às vezes o problema é outro, a criança é submetida a um risco cirúrgico desnecessário, tira a amígdala e continua com o problema, né? Então, por isso que se seu filho tem esse problema, você tem que levar no otorrino que você tem confiança, fazer um tratamento, fazer toda uma avaliação para poder, de fato, prestar o atendimento correto, né, para essa criança. Quer ver uma mais que eu quero mostrar aqui para você? Olha só, tem muita gente que me pergunta, será que eu não vou conseguir pôr? Aqui, veio.
Adulto também tira amígdala? Tira. Gente, em geral, que tem gente que me pergunta isso, né? Adulto dói a criança. Em geral, a criança não sente tanta dor. O adulto é uma cirurgia que tem um pós-operatório bem chato, tá? Não é o fim do mundo, mas assim, é doloroso, tem restrição da dieta, então é sofrido, viu? A retirada da amígdala na criança, a criança sai, que é uma bênção, não é tão sofrido, mas no adulto, via de regra, o pós-operatório é bem mais chato, bem mais chato. Mas, gente, sim, né? Adulto também tem indicação, às vezes, de tirar a amígdala e tem que tirar, né? Bom, gente, acho que eu respondi quase todas. Se alguma pergunta ficou aí sem responder, manda pra mim no direct. Vou tentar responder todo mundo, eu juro, tá? Eu vou deixar essa live gravada 24 horas no meu IGTV, então não tem desculpa, que várias mães mandaram pra mim que não conseguem assistir online por causa que é horário de janta, horário de buscar filho, horário que tá saindo de trabalho. Eu entendo, mas eu vou deixar, então, 24 horas, dá tempo de você assistir, reassistir, anotar os pontos que você achou mais importante, às vezes salvar, assistir com calma, ouvir no carro, então dá tempo. Já vou dar um spoiler, que semana que vem nós temos um encontro marcado, quinta-feira, às 18 horas do horário de Brasília, 17 horas do horário de Campo Grande. Eu espero vocês, e o nosso tema da próxima live é um tema polêmico. Polêmico, gente. Afinal, pode ou não pode mamar deitado? Olha lá a situação, olha a sarna que eu tô arrumando pra me coçar. Pode ou não pode mamar deitado? Será que tem alguma relação entre mamar deitado e problemas de ouvido? Será que tem alguma relação entre mamar deitado e aumento do risco de refluxo? Será que tem diferença se a criança mama no peito ou na mamadeira? É isso que a gente vai conversar semana que vem. Então, semana que vem eu espero vocês. Não esqueçam, no dia da live eu vou abrir caixinhas de pergunta. Mas eu quero muita participação de vocês aqui comigo, mandando pergunta, vamos responder, vamos bater papo. Vai ser uma live maravilhosa, é um tema que eu adoro. Eu adoro ouvido, todo mundo sabe disso, né? Quem me acompanha já sabe, eu sou apaixonada por patologia de ouvido, né? Então, e nós vamos falar sobre essa questão da amamentação. Então, se você conhece aquela mamãe que tá para ter bebê, que tem bebê há pouco tempo, que ainda dá de mamar pro filho, seja na mamadeira, seja no peito, é importante essa mamãe estar aqui com a gente, assistir a live, pra gente poder bater papo, tirar dúvida. Esse tema de amamentação sempre gera muita dúvida nas mães. Então, uma live muito especial, um tema muito especial. E eu espero vocês semana que vem, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu adoro esse nosso encontro, toda quinta-feira. E aí, quinta-feira que vem eu tô aqui com vocês, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, gente!